partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, programa Mais Saúde nessa sexta-feira. Rádio América. Aquela sexta-feira que vocês sabem que, terminando o programa Mais Saúde da rádio, é para correr na televisão, agora na NET, canal 3, para assistir o Mais Saúde na TV. Então, hoje estamos naquele dia de festa, né? Dose dupla de Mais Saúde. O programa hoje conta com 2 convidados. Eu fosse você, ligava para os amigos, para os vizinhos, para todo mundo, para avisar que, olha, o programa hoje é especialíssimo, porque está comigo o chefe Marcelo Fatini, que vai falar da culinária extraordinária que ele faz também dentro do nosso conceito funcional, né? Sem todas aquelas coisas complicadas na alimentação, como leite, derivados, glúten, soja, ele que desenvolveu toda uma culinária funcional. E está conosco também o João Anivoli, que é o diretor-geral da The Leading Hotels of the World, que vai dar um testemunho para mostrar para vocês como realmente a retirada de algumas substâncias da nossa alimentação faz toda a diferença para a nossa saúde. Mas você pode participar mandando seu e-mail aqui para o maissauderadio@cançãonova.com. A nossa querida Ana Paula, missionária da comunidade Canção Nova, está ali ligadíssima, esperando pelo seu e-mail. Mas você também pode ligar, não é verdade? Ligando aqui para a ligação 2039-1410, 0 operadora 11. Ok, então ligando aqui, você participa e pode deixar... Você está com dúvida sobre como fazer aquele pão sem glúten? Pois é, o chefe Marcelo Fatini vai dar a dica para nós. E dar aqui o nosso boa tarde, começando por Cachoeira Paulista, né? A sede da Canção Nova, mas passando por Bauru, São José dos Campos, Paulínia, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, Gravatá, Vitória da Conquista, Natal. Que, aliás, eu depois vou dar um beijo especial que encontrei no Congresso Internacional de Nutrição Funcional com uma nutricionista de Natal, que disse assim: você tem uma ouvinte assídua. E depois eu falei para ela me mandar o nome, que eu ia dar um beijo específico para ela, né? Mas vai ficar para o próximo programa, mas sabendo que lá de Natal tem muita gente bacana nos acompanhando. Temos Itabuna na Bahia, Vacaria no Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná, Nova Esperança também em Paraná, Palmas no Tocantins, Cuiabá, Brasília, Campo Grande e a Rádio Bom Sucesso, além de várias que retransmitem o nosso programa. Mas eu quero dar o meu boa tarde para você, Marcelo. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui ao vivo conosco, né, no Mais Saúde. Isso, boa tarde, eu agradeço o convite, é um prazer, é uma honra estar aqui com você. E vem cá, como é que foi esse desafio de retirar leite, derivados e glúten e soja, né? Sim. Das preparações? É muito difícil ou precisa de criatividade? Como é que é? O que a nossa dona de casa que diz para mim, meu Deus, quando dizem para tirar esses ingredientes eu fico sem chão? Pois parece mais difícil quando pedem pra gente tirar do que realmente na hora de fazer. É questão de criatividade. Existem muitas opções no mercado, muitas coisas que tem por aí que a gente pode substituir, que vai dar um sabor maravilhoso, vai trazer os nutrientes necessários e não requer muita habilidade não. É questão da criatividade mesmo. E qual é o maior desafio para o pão sem glúten? Porque o pão é o mais complicado, né? Que todo mundo tá assim com aquela coisa de que aquele pãozinho que cresce, que a gente sabe que o glúten realmente ele confere aquela elasticidade que faz a massa crescer. Só que, gente, aquela elasticidade é um elástico que a gente não digere. E aí faz um estrago danado no organismo, a gente sabe disso. Então, lógico, a gente não vai ter um pão tão grande, mas
nós fizemos um pão juntos que ficou maravilhoso para o programa da TV, que vocês depois vão ter o acesso lá pelo blog.cançãonova.com/maissaúde. E ficou lindo, não ficou? Ficou lindo, ficou fofo, né? Ficou um pão fofo. fofinho, delicioso. A gente deu o nome de pão fofão. Pão fofo, adorei. Foi porque justamente é um pão diferente daqueles que a gente encontra normalmente com glúten, que é um pão mais duro, mais pesado, né? Este pão é um pão extremamente leve, né? Ele realmente substitui o outro pão. E se você não fala, a pessoa não percebe que é um pão sem glúten. Gente, é o bárbaro, porque inclusive ele é feito no liquidificador. Nós vamos ter que falar um pouco da receita aqui, senão o pessoal vai ficar triste. Eu até trouxe de presente para Ana o pão aqui, que depois eu vou tirar e vou mostrar ali na câmera, que vai ficar aqui no YouTube. Eu faço questão de mostrar, vocês vão ver que ele é cheio de furinho dentro, porque cresce, né? E simplesmente bate tudo no liquidificador e 20 minutos de forno pré-aquecido de 180 graus e fica pronto. Fica pronto, exatamente assim. Quais são os ingredientes para o pessoal não ficar desesperado? Vamos lá, depois a Ana coloca no Face e no blog para vocês. Bom, eles são 3 ovos caipiras inteiros, orgânicos. Ele vai também 1/4 de xícara de azeite de oliva, mas também pode ser óleo de linhaça. Qualquer outro tipo de... que aí confere também agrega outro valor nutricional, e a gente sabe que o óleo de linhaça ajuda muito na parte toda anti-inflamatória, então você, dependendo da situação, você pode estar trocando. Exatamente. Também podemos colocar 1 xícara de chá de leite de arroz. Isso. Ou não tem leite de arroz, leite de amêndoas. Isso. Leite painço. Lembrei do leite de quinoa, que a gente tem uma receita que já foi dada aqui no programa, viu, gente? É só buscá-la depois no blog, que tem essa receita. Pode fazer com leite de quinoa, que vai conferir um pouco mais ainda de proteína na receita, né? E fica, assim, delicioso. São substituições que são possíveis. Então, se não tem, não vai deixar de fazer o pão. Faça com outra coisa. Perfeito. Olha, se não tiver nenhum desses, coloque água mesmo, que também vai dar certo. Não se preocupe com isso. É verdade. Eu coloco água na minha panqueca, mas água, e fica divina. Pois é, então pode colocar água também. 1 colher de açúcar. Eu costumo usar açúcar demerara. 1 colher de sopa. 1 colher de café de sal. O fermento, aquele químico seco para pães mesmo. E você usa quanto? 1 colher de sopa? 1 colher de sopa, exatamente. As farinhas, né? O trigo sarraceno é 1 xícara de chá de trigo sarraceno, que não tem glúten. E uma mistura de farinhas, né? Que aí junta 1 xícara de cada farinha que eu vou falar aqui e tira 1 xícara dessa mistura, tá? Então é 1 xícara de fécula de batata. 1 xícara de farinha de arroz, 1 xícara de polvilho azedo. Aí, gente, vocês misturam essas 3 xícaras juntas, vão fazer uma farinha, que a gente considera a mistura, e é dessa mistura que vai tirar 1 xícara para misturar com a xícara de trigo sarraceno, né, Marcelo? Sim, é essa maneira. A gente pega todos esses ingredientes, coloca primeiro os molhados no liquidificador, então vamos lá, com o leite de arroz, o azeite, os ovos, e aí coloca, pode ser tudo junto, mas na ordem para ficar embaixo para bater melhor. E aí vai colocar açúcar, o sal e as farinhas, e no final o fermento. Bate tudo isso no liquidificador, coloca numa forma de pão untada e coloca no forno pré-aquecido por 10 minutinhos antes, a 180 graus, deixa que em 20 minutos esse pão está crescido, perfeito. E ainda cresce, enquanto você está justamente pré-aquecendo o forno, ele fica ali, ele vai crescendo, né? Acho interessantíssimo. Quem tem pressa, eu falo, já coloca no forno e tranquilo. Agora falou, tenho tempo de esperar, eu quero ver o pão crescer. Ele deixa ao lado, o pão cresce, mas cresce bastante, gente. Então é bom colocar logo no forno, senão ele sai até da forma. Gente, não é o máximo? Então, pão sem glúten, e vocês vão provar. Mas está conosco também o João Aníbali. João, obrigada também por estar nos acompanhando aqui no programa Mais Saúde de hoje. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade de compartilhar aquilo que mudou minha vida. Pois é, o João, ele tem uma experiência justamente com a mudança de alimentação, que é tão rica. Eu estava num jantar, ele deu o testemunho dele, eu achei... Falei assim, não, gente, vocês precisam ouvir esse testemunho. Por isso que o João gentilmente está aqui hoje para partilhar o que foi que aconteceu na vida dele quando ele mudou a alimentação. João.
Primeiramente, existe uma questão estética que eu estava muito mais cheinho, gordinho, ou, na verdade, o que eu estava era inchado, eu só não sabia. E, obviamente, esse inchaço também pesa. O que aconteceu foi que, a partir de alguns meses para cá, eu deixei de comer qualquer coisa com glúten. Eu já havia cortado os produtos lácteos, então tudo da minha vida tornou-se naturalmente mais light, mais leve. E a primeira coisa que aconteceu foi uma diminuição de dores articulares. Por quê? Porque eu tenho uma doença autoimune, no meu caso é a espondilite, mas para quem não conhece, é da família do reumatismo. E, enfim, quando a doença é autoimune, eu já aprendi, eu não sou da área médica, mas a gente já aprendeu que é o meu corpo lutando contra ele mesmo porque algo não está certo. O que eu não sabia era que o maior agressor ao meu corpo era justamente o glúten, que para o meu corpo se livrar dele, eu sei que meu corpo lutava, e ao lutar, eu falo mais ou menos assim, doutor, é como quando a gente tem um fiapinho de madeira na mão. O corpo naturalmente vai lutar contra ele e começa a inchar. Isso é fácil da gente entender. O que eu não entendia é que essa cola chamada glúten me causava tanto mal por dentro que o meu corpo a atacava, gerando um processo inflamatório que aumentava em muito a minha doença, portanto as minhas dores. A consequência de tudo isso, ou melhor, o bom resultado foi que após 3 meses, pelo menos, eu senti muito uma diminuição no peso, no inchaço, e ao mesmo tempo diminuir o peso quer dizer que a gente fica mais leve. Ao ficar mais leve eu consegui caminhar melhor, porque eu tenho 2 próteses, não uma, já em decorrência dessa própria doença que eu tenho desde os 14 anos, eu já estou com 51. Nossa, foi identificado aos 14 anos. Aos 14 anos. Então eu passei uma vida toda sofrendo muito mais do que eu teria que sofrer. Então atenção vocês, quem tem espondilite ou quem tem uma doença autoimune, e agora eu deixo com a senhora para dizer quais elas são, mas eu sei que são muitas. Sim. Não comam o glúten, experimentem, fiquem 3 meses e eu duvido que vocês vão voltar, porque aqui neste corpinho não entra mais glúten, porque minha vida é outra. Hoje eu consegui voltar à academia, eu faço exercícios 3 vezes por semana, eu já não conseguia mais por dor. Eu não caminhava bem por dor, porque atacam-se as articulações, está o nível mais alto da inflamação, e assim eu fui melhorando, e ainda de presente eu ganhei a parte estética. Olha. Eu tenho 7 quilos a menos. Gente. Eu voltei no meu peso de 15 anos atrás. E detalhe, não é que eu deixei de comer, porque sendo de origem italiana, sendo neto de italianos... Esse Annibale, né? Annibale. Sendo neto de italianos, nós, descendentes brasileiros, ou ítalo-brasileiros, gostamos de um bom prato, um bel piatto. Sou bom de garfo, sim. E o meu maior desafio, além de tudo, era comer pouco. Se eu comer pouco, eu fico triste. Se eu fico triste, eu fico irritado, eu brigo com as pessoas, eu não consigo sequer trabalhar. Não, e você é diretor de uma grande empresa, então você não pode tornar a vida dos seus, né, subordinados, vamos dizer assim, dos seus colaboradores, assim, um inferno, né? E o interessante é que as pessoas à minha volta, tanto no mundo onde eu convivo e trabalho, ao me ver, que elas me viram há 5, 6 meses atrás, eu estava muito mais redondinho, com uma barriga muito mais protuberante. Hoje elas todas me perguntam: o que você fez? Você foi para um spa? Na verdade, não. Eu trouxe o spa para a minha vida, porque anteriormente, eu não vou dizer o nome do spa, mas eu cheguei a passar até 2 semanas, e a gente consegue perder 2 quilos para reencontrá-los. O que aconteceu comigo foi que eu não perdi, eu eliminei esses quilos da minha vida, junto principalmente com o glúten e também com o apoio de não ter de evitar os produtos lácteos, que me faz sentir muito melhor, também
de disposição, de intestino funcionando, pele mais bonita. Eu estou mais jovem depois disso. Com certeza. É impressionante como a mudança da alimentação faz com que a gente melhore em todos os aspectos. E eu tenho certeza, João, que você deve ter melhorado também todo o seu raciocínio, concentração. Não tem esse lado também? Eu estou com a memória muito melhor, porque a gente começa a ficar um pouquinho mais maduro, a memória começa a falhar. Eu já falhava desde pequeno, mas eu percebo que hoje eu tenho mais clareza assim de pensamento. Tudo funciona melhor, a minha vida eu tenho mais alegria, porque as dores nos causam uma certa depressão. Felizmente, eu nunca fui uma pessoa deprimida, mas é impossível a gente não ficar triste por não conseguir caminhar ou por não conseguir fazer um exercício. E o que aconteceu interessantemente é que, tendo esse problema, eu sempre tomei anti-inflamatórios. Eu já consegui, nesses 5 ou 6 meses, abaixar em 50%. O meu objetivo é eliminar os anti-inflamatórios que fazem tantos maus pelos seus danos colaterais. Exato. Mas olha que interessante, porque na verdade, toda aquela... Um dos grandes problemas que a gente sempre aborda, o intestino, que é o local onde devem ser absorvidas as moléculas que já foram degradadas, cortadinhas, porque o organismo não entende comida, ele entende o nutriente que está dentro desse alimento. E esse nutriente é sempre a menor porção. Então, do carboidrato a glicose, da gordura ao ácido graxo, da proteína ao aminoácido. É assim que eles devem chegar ao intestino para poderem ser absorvidos. Quando você não consegue fazer isso com eficiência e fica aquela grande molécula proteica não digerida no intestino, ele começa um processo inflamatório local, né? Fazendo assim, como a gente chama, buraquinhos, que a gente chama para facilitar. É como se eu tivesse aqui a parede, que daqui a pouco eu estou vendo o tijolo, e daqui a pouquinho aquele cimentinho entre os tijolos está indo embora, e ali por aquela fresta, aquele colar de pérolas não digerido proteico entra dentro do corpo. Consequentemente, o seu sistema imune não entende que aquilo é uma proteína não digerida. Ele olha aquilo e fala, entrou um bicho, entrou um vírus, entrou uma bactéria, precisamos simplesmente destruir. Aí o sistema imune começa todo aquele comando, aquela cascata que é pró-inflamatória. Por quê? Porque como que o corpo se defende? Inflamar é bom, o problema é não inflamarmos demais. Então, aquele processo inflamatório é que vai destruir as moléculas que invadiram, vamos dizer assim. Só que antes disso, existem anticorpos, que são os nossos soldadinhos, que são solicitados, e eles são muito específicos. Então, no caso, por exemplo, do João, que tem uma doença, que tem um gatilho genético e que era uma doença para um gatilho autoimune. Então, o que acontece? Na hora que essas moléculas não digeridas atravessaram a parede do intestino, caíram na corrente sanguínea, você começa a ter o seu anticorpo fotografando a destruição daquela sequência proteica, que no caso de uma pessoa que tem uma tendência a ter uma doença autoimune, aquela sequência proteica, por acaso, se parece com a sequência proteica das nossas articulações. E aí começa depois a destruição. Por isso que quando a gente tem uma doença autoimune, tem que tirar 100% do alimento agressor. Porque eu preciso dar o comando para aquele meu sistema imune entender que não vai mais entrar inimigo e que eles podem ir embora e entrar numa coisa que a gente chama de apoptose. Porque aí eu diminuindo o meu próprio sistema imune contra aquelas moléculas, eu estarei diminuindo contra mim e, consequentemente, dando conta disso. Pois é, gente, vocês veem como quando o programa é bom, olha, o pessoal da rede já vai acabando, a gente já vai se despedindo para o pessoal da rede, mas olha, meus queridos, vocês podem continuar conosco, estaremos aqui mais essa próxima meia hora com o chefe Marcelo Fatini, que vai continuar falando, e com essa participação muito enriquecedora do João Aníbali, que desde já eu gostaria de agradecer a partilha, viu, João? Obrigada. Obrigado, é possível, é isso que eu quero falar. Isso, muito bom. Marcelo continua também com a gente, e nós estamos então indo agora para o nosso intervalo. Você da rede continue conosco, é só você ir lá no blog.cançãonova.com/América, que nós estamos aqui na Rádio América em São Paulo, nos estúdios ao vivo, e você pode continuar
acompanhando através aqui da nossa web câmera, mas se você está no carro e diz, meu Deus, eu não vou conseguir chegar em casa para acompanhar o resto do programa, não tem problema. Depois você vai lá no YouTube e põe a data de hoje, ou põe o nome dos nossos convidados e você vai ver que já já a Ana Paula, que acabou de entrar aqui no estúdio, vai colocar pra gente disponível, e aí você pode estar, inclusive, convidando todos os seus amigos a partilhar essa experiência incrível que é saúde através da alimentação. Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, AM 1410. Uma canção nova em sua vida. O melhor da música católica você encontra aqui. Levamos até você as principais novidades e os trabalhos dos grandes músicos do cenário católico nacional. Você confere entrevistas, shows, lançamentos e os melhores hits que marcam eventos em todo o Brasil. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós. Por tudo isso e muito mais, São Paulo e região tem feito a cada dia uma experiência nova com Deus através dos 1410. Rádio América. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Continue com a gente e divulgue a Rádio América. Nesta vida tem hora para tudo. E no dia 7 de outubro, dia das eleições, não vai ser diferente. A gente pode votar das 8 da manhã às 5 da tarde. Chegando até às 5, todo mundo tem o direito de votar. Mas é bom evitar filas. É bom a gente chegar cedo. Quem tem mais de 18 anos, assim como eu, tem que comparecer. Quem tem entre 16 e 18, mais de 70 ou for analfabeto, não precisa votar. Mas seria muito bom que votasse. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. TSE, o Tribunal da Democracia. Outubro é um mês muito especial. Afinal, comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida e das crianças. E neste momento único de celebrar a oração e o futuro de crianças, o Calendário do Bem neste mês beneficia o Instituto Canção Nova. Com seu algo a mais, pelo boleto do Calendário do Bem de outubro, você ajuda a manter um ensino de qualidade e gratuito para muitas crianças e jovens. No mês das crianças, sua solidariedade é um algo a mais pelo Instituto Canção Nova. Sou eu, Ana Paula Guimarães. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que sintonizam a Canção Nova pela Rádio América em São Paulo. Se torne sócio dessa obra, porque a Canção Nova ela sobrevive com a ajuda de milhares de pessoas que experimentaram a graça de Deus. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Estamos na primeira semana do projeto Dai-me Almas. Estamos na primeira semana de outubro e neste mês missionário, Deus conta conosco para vencermos mais um desafio e chegarmos ao 100%. Você pode ajudar a Canção Nova de duas maneiras: com a sua oração e com a sua contribuição. Juntos, somos mais. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. O 100% depende de você. América. Toda quinta-feira, 13h, você acompanha na programação da Rádio América Deus Proverá, a evolução das campanhas Canção Nova e o andamento do projeto Dai-me Almas. Deus Proverá, mais uma produção Rádio América. Jornada Mundial da Juventude. Centenas de nacionalidades misturadas, vivendo um forte momento de fé. E aí, pessoal do Brasil, é muito legal, é muito bom. Vale a pena encontrar com Deus, encontrar com os amigos, e o Senhor vem reunindo todas as nações. E é nós 2013. Brasil! La próxima Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 será en el Río de Janeiro. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Bom, agora estamos aqui na nossa rádio local, né? Aqui para São Paulo, Grande São Paulo. Ou você, querido da rede, que está nos acompanhando, ou também pelos aplicativos que hoje tem, né? Todo mundo me vendo, assistindo, os meus seguidores do Twitter, né? Me assistindo pelos aplicativos. Gente, eu estou aqui abrindo o pão, porque é claro que o chefe Marcelo Fatini, que esteve comigo fazendo o programa Mais Saúde para TV, nós fizemos o pão sem glúten. E aí eu trouxe para Ana
Porque assim, até foi engraçado que o pessoal perguntando se o pessoal da TV era já assim convertido ao sem leite, sem glúten, né? Aí eu falei, não, esse pessoal não é de tanta fidelidade que nem o pessoal da rádio, né, Aninha? Então, olha só, olha este pão. Ana, dá uma olhada, põe lá perto da câmera para todo mundo enxergar o pão maravilhoso que eu tô aqui passando a receita a limpo pra gente tá. Olha que lindo! Olha, abre aqui, ó, já dá pra ver. Você tá vendo aqui? Olha que bárbaro, né? Fala, lindo, João. Lindo. Que muito você... bonito. Não tá bonito? Eu acho que deveria desembrulhar para é pra ver. Então inteiro. desembrulha um e pouco mais. E aperta um pouquinho para ver quão fofo ele é. E o quão fofinho ele é. Ó, olha que lindo. Vai lá e faz assim, Aninha. Então, olha aqui, nós estamos passando. Passa a receita para os nossos ouvintes novamente, Marcelo, desse Vamos pão lá. Maravilhoso que você está partilhando conosco. Esse foi batizado hoje, né? Lá na gravação de pão fofão, porque ele é bem fofão mesmo. Então, o seguinte, é uma xícara de leite de arroz, uma xícara de chá de leite de arroz, 3 ovos orgânicos inteiros, 1/4 de xícara de chá de azeite, 1 colher de café de sal, 1 colher de sopa de açúcar demerara, 1 colher de sopa de fermento em pó químico seco, 1 xícara de chá de trigo sarraceno e 1 xícara de uma mistura de 3 farinhas que eu vou falar. Pega 3 tipos de farinhas e tira 1 xícara dessa mistura, que é a farinha de arroz, a polvilho azedo e a farinha, pode ser também de fécula de batata, pode ser farinha de grão de bico, então tem várias opções. Bacana, também. Dá para mudar, pode variar, muito pode colocar legal. Vários tipos de farinha, 3 tipos de farinha. Bate tudo isso no liquidificador, coloque uma forma untada de pão, num forno pré-aquecido por uns 10 minutos a 180 graus, deixa ali no forno, 20 minutinhos, ele cresce bastante. Gente, vocês viram que lindo e que gostoso. Pena que vocês não vão poder aqui degustar conosco, porque eu trouxe justamente pra Ana, tá? Porque assim, quem me acompanha todo dia, aí não tem jeito. Escuta tanto profissional bacana vir, ouvir tantos testemunhos que se rende a realmente uma alimentação sem as coisas erradas. Aliás, outro dia eu até entrevistei a própria Ana, que era bem cheinha e que depois, ao longo desse ano, que ela é minha produtora, porque os missionários da Canção Nova, eles são remanejados com muita frequência, a cada hora, que nem hoje, né? Nós ficamos sabendo do pessoal que vai para casa de missão em Israel. Então, a gente vive aqui na expectativa de quanto tempo vão ficar conosco, né? O tempo que Deus quer. Então, depois, pode ser que a Ana Paula se modifique. Agora, eu tinha uma outra produtora, que é a Angélica, que talvez nos escute, né, Angel? Que também, de ficar conosco, ela ficou comigo mais tempo, uns 2, 3 anos, ela também mudou completamente. E mudando completamente, assim, também na casa onde ela vivia, as missionárias todas também mudando os hábitos de alimentação. Agora, João, você que partilhou essa experiência incrível quando você retirou esses alimentos. Antes, quando disseram para você, tem que tirar esse famoso glúten ou leite e seus derivados, como que foi para você? Pareceu estranho no começo, né? Pareceu esdrúxulo, mais do que estranho. A primeira coisa que é, o que é esse tal de glúten? Eu só consegui entender, apesar de ter bastante grau de instrução, a gente não sabe, nós não somos da área médica. Gente, me explicaram assim, lembra quando éramos pequenos e fazíamos aquela cola, colocava-se a farinha de trigo, a água, ela reagia, virava uma coisa viscosa e a gente colava figurinha no álbum, né? Fazia pipa, todas essas coisas. Pois bem, aquela cola, isso, a grosso modo, é o glúten. Isso eu passei a entender, que quando eu digeria um alimento com o glúten, ou seja, vindo do trigo e de mais alguns outros cereais, eu estava, na verdade, comendo cola. Esse foi o meu despertar
para o fato, para poder entender que não adiantava falar o glúten. Eu parei então de comer a cola chamada glúten e também eliminei os produtos do leite, e com isso eu me tornei uma pessoa mais leve, melhor, não só em termos de quilo, mas em termos de clareza de pensamento, funcionalidade, tanto do intestino quanto caminhar, menos dores, porque eu tenho uma doença autoimune, então o nível inflamatório baixou muito. Estou muito, muito feliz e foi fácil. Agora, é difícil? Sim, é a primeira vez que eu fui numa nutricionista e me receitaram, me foi colocado um obstáculo. Então eu tinha que sozinho resolver as questões. Mas, felizmente, apareceu o Marcelo Fatini, que é um chefe gourmet especializado nas comidas sem glúten e não lácteas, e me ajudou muito a ver que era possível. Além do fato de eu comer muito, eu precisava comer bastante, com sabor, ou seja, eu queria o melhor de todos os mundos, e eu consegui. Olha, e aí, porque o Marcelo, gente, além de tudo, ele faz todo um trabalho que eu achei bárbaro, né? O Marcelo também vai na casa dos pacientes para ensinar as funcionárias, porque é tal história, a gente que é nutricionista vai lá e determina. Eu tenho uma assistente que eu formei justamente a Hanna para ficar nesse papel de tornar a vida do paciente mais agradável, tanto é que lá no consultório a gente faz suco de couve, ele se entope de comida, né? Eu dou chocolate para ele provar, para ver que existe, assim, realmente possibilidade de você comer coisas gostosas assim, mas não são todas que têm essa possibilidade. Então, o que acontece? Depois, como que você passa isso para a funcionária, né? A pessoa, muitas vezes, não tem essa habilidade. E aí, Marcelo, você teve essa ideia de fazer esse, digamos assim, essa assessoria? Exatamente. É uma assessoria individualizada, voltada realmente às necessidades familiares, para dar continuidade. Porque mostrar que é possível, a primeira coisa, que a pessoa tem como cozinhar na casa dela. Então, o que eu prego é a pessoa trazer os produtos da horta à mesa, o mais fresco possível, e todas as opções que ela pode ter. Então, não é a restrição. Eu não gosto de usar a palavra restrição, dieta, que você vai passar fome. Mas eu não vou comer mais isso, não. Você vai comer isso, isso, isso. O que acontece, na realidade, é que ela começa a comer muito mais coisas do que ela comia antes, porque abre um leque de oportunidades que ela não prestava atenção. Exatamente. Então, esse ensino a funcionário, até mesmo os proprietários, né, eles gostam de participar, é muito interessante. Então, além de toda essa parte de alimentação, tudo, a gente trabalha a parte também da neurolinguística, da mudança de pensamento. Não é só alimento, é o coaching, né, que a pessoa vai saber a importância das tomadas de decisões, ela vai mudando o comportamento. Então é um pacote completo, paparicado, isso na casa dela. Se ela vai viajar e faz parte da rede de hotéis Allegiant ou La Chateau, eu falo com o chefe do hotel ou do restaurante, do concierge, e eu já preparo o menu para a pessoa ali, então ela não vai ter preocupação do que ela vai escolher, ela já tem todos os pratos prontos, o restaurante que ela vai, o prato já designado. Então é um serviço todo completo para não ter desculpa e não tem como não comer, assim, tem como glúten e lactose. Claro. O interessante é que esse coach me fez entender que coisas simples não continham glúten. Por exemplo, o arroz, a batata, porque eu não sabia o que tinha, o que não tinha. A pessoa que é leiga, assim, que quando alguém diz assim, precisa tirar o glúten, não tem ideia que não tem nas raízes, por exemplo, né? Que todo tubérculo não tem glúten, né? E dos cereais apenas o arroz, a quinoa e o milho que não tem, né? Pois é. Então isso foi fácil aprender, e hoje aqui em São Paulo principalmente tem uma grande disponibilidade de restaurantes que tem um buffet ou um por quilo. Então eu sei o que pegar, como fazer meu prato, ele é sempre grande. Mas quando me veio a ideia de restrição, que o Marcelo provou não ser verdade, eu morria de medo, sendo fã das comidas italianas, de não poder comer mais a lasanha, o macarrão, o espaguete, aquelas coisas. Aí eu descobri um mundo inteiro através do Marcelo de fusilli, penne, espaguete, feito de outras coisas que não o trigo, e substitui perfeitamente. Então hoje eu como sim. Dá para ser feliz, né? Sou feliz. E principalmente sou guloso. Não, minha preocupação também, além das massas, o pão, o bolo, os cookies. Hoje eu como tudo isso, tudo sem glúten e sem lactose. Olha, gente, é muito bacana. Agora, a dica que o Marcelo quer deixar aqui, que eu acho que é o nosso
grande desafio. E você que também deve estar, porque aqui a gente está falando para São Paulo, mas eu sei que depois todo mundo da rede vai estar também acompanhando. Então é o seguinte, as pessoas falam assim, ai, mas aí vocês estão em São Paulo, aqui não tem. Primeiro, que realmente a gente acabou de falar, temos raízes, tubérculos que podem ser usados então também como matéria-prima, né, para uma série de confecções. Agora, a importância de começar a solicitar nos mercados aonde você faz a sua compra, que eles passem a comprar uma farinha de arroz, que é uma coisa simplérrima. Polvilho tem no Brasil inteiro. Não tanto, não? Engraçado, me ligaram de Curitiba, uma cliente falando assim, eu estou no supermercado e eu não acho polvilho. Eu falei, não acredito que não acha polvilho. E farinha de arroz? Ah, nem tem farinha de arroz. Trigo sarraceno então. Eu falei, então vai lá no balcão e fala que você quer. Isso. E chama teus amigos e tudo, e começam a solicitar nos supermercados. Exatamente. Para poderem receber, porque eles falam que não tem demanda. Por então, isso que eles não têm. Por isso, quer dizer, ninguém pede, por que eles vão comprar? Então, se todo mundo começar a pedir, então vamos começar uma campanha aqui. Eu lembro que uma vez eu comecei uma campanha bárbara, eu mandei todo mundo, a gente fez com o professor Enio Alves da Silva. Nós fizemos uma coisa tão divertida que foi mandar todo mundo no pasteleiro da feira perguntar de quanto em quanto tempo ele trocava o óleo dele. Gente, foi muito bacana. Mas... que bacana. Tem a Lauriane, que é intérprete aqui na Canção Nova, que está acompanhando a entrevista, tá? E ela é do projeto Mãos que Evangelizam. Porque, gente, não é só que eu trago gente bacana aqui, talentosa dentro do seu contexto profissional. São pessoas muito especiais. O Marcelo, ele tem todo um trabalho voluntário que ele desenvolveu há muito tempo. Conta um pouquinho pra gente. Olha só, me pegaram, hein? Bom, desde 14 anos de idade eu tenho contato com a comunidade surda, deficientes auditivos e também cegos, surdos e mudos. Eu tenho primos que são deficientes, né, que escreveram vários, inclusive, livros, a Sueli Segala, e eu participei da confecção do dicionário da USP de língua de sinais. Então tem uma homenagem ali, meu nome, de contribuição que eu fiz. Então sou tradutor, é minha segunda língua, eu sou fluente nisso, língua de sinais. Já ensinei muita gente língua de sinais, não só para ouvintes tradutores, mas também para surdos. Olha, gente, é o máximo. E aí, bom, vocês imaginam entre aspas, a deusdência, né? Porque a gente não fala coincidência aqui, a gente fala tudo que é providência divina e deusdência. E a gente sabe que a Ana Paula era ela quem fazia a linguagem de sinais na TV. Ela tem todo um trabalho inicialmente com isso. E eu achei assim uma graça. Eu falei, gente, os dois se encontrando. A gente diz que Deus reúne o seu rebanho, né? Então, mas olha, gente, esse programa é um programa para a gente estar divulgando, porque essa receita é o máximo. O testemunho do João é fantástico e ele está aqui na nossa frente, uma pessoa que sofreu desde os 14 anos, né, João? Desde os 14. Se eu soubesse lá o que eu sei agora, eu teria tido uma vida com menos dor e mais alegria. E você falou uma coisa muito certa, porque a dor te leva à depressão, porque os receptores da dor são semelhantes aos receptores da depressão. Então, toda pessoa que sente muita dor é uma pessoa naturalmente deprimida, não porque ela quer, porque fisiologicamente chama para isso, entende? Então, esse detalhe da dor é uma coisa assim que me incomoda profundamente. Então, ver com que as pessoas tenham uma melhora na sua qualidade de vida através da alimentação é possível, né, João? É possível. E ficou provado para mim e para todos aqueles que me conhecem. Aliás, eu estou influenciando muitas pessoas. Graças a Deus. Porque eles veem o resultado. Que nós somos o produto daquilo que nós ingerimos. Portanto, eu sou a prova viva de que comendo bem, o nosso corpo produz o bem. É como fazendo bem nós recebemos o bem. Então eu acho que tudo é parte de uma coisa só. Hoje eu sou uma pessoa melhor. Assim como o Marcelo completando, eu o conheço da época onde ele era um grande executivo de multinacionais, de uma carreira brilhante na área de finanças. Ele ganhou muito dinheiro, prêmios, reconhecimentos e não estava tão feliz quanto ele está hoje fazendo aquilo que ele ama, naquilo que ele acredita e ainda espalhando o bem. Então eu tenho que agradecê-lo aqui na rádio,
porque mudou muito a minha vida. Gente, é incrível o testemunho do Marcelo. Além de tudo isso que vocês já sabem, ele foi o grande executivo da área financeira, né, de multinacionais. É uma coisa assim incrível, com todas aquelas mordomias que vocês sabem que as pessoas que estão em altos cargos têm. E ele simplesmente abandonou tudo porque ele resolveu que realmente ele tinha que se dedicar a alguma coisa que o fizesse feliz. E eu estava analisando isso com você, né, Marcelo, no carro, que a gente veio junto, estávamos conversando. E foi quando eu soube desse trabalho voluntário, que aqui na Canção Nova a gente chama de Mãos que Evangelizam. E você não era feliz naquele momento, porque seguramente você já tinha sentido o gosto do que é quando você se doa, quando você faz algo. Mas a gente pode fazer isso profissionalmente. Sim. Entendeu? Não só dentro do voluntariado, né? Porque apesar desse meu trabalho ser um voluntariado aqui, eu faço isso no consultório e tenho exatamente essa gratificação, aquela coisa de dever e missão cumprida por atender. Então você conseguiu agora, né? Fez um belo de um upgrade, né? Como a gente diz, não só na sua vida pessoal, como na sua vida espiritual também, né? Que agora você está, assim, realmente se sentindo um ser humano completo, né? Eu não achava que seria possível a parte voluntária, tinha que ser só voluntário e não precisava ser mais nada, mas eu vi que existe o meio termo, o equilíbrio em tudo na vida. Perfeito. E que dá satisfação, e que é o bem que eu estou fazendo para as pessoas como o João e outras pessoas que eu cuido, o Fabiano, sabe, a Clarice agora, que sofrendo demais, vendo o melhor que tem na vida. Isso dá uma satisfação tremenda que eu não tinha numa multinacional. Exato, quer dizer, você tinha ali todas as gratificações que o mundo consegue dar com retorno financeiro e tudo, bens materiais, que hoje você vai ver que, apesar de estar fazendo uma outra coisa, você de repente, Deus é assim, né? Deus quando dá em profusão. E aí, numa dessas, você vai ver como você vai alcançar tudo aquilo que você tinha conquistado, vai conseguir muito mais através de um trabalho que, além de tudo, porque eu digo que o corpo humano é a obra-prima de Deus. Foi a última coisa que Deus criou. E eu ainda brinco e digo, e a mulher foi a última criação de Deus. Mas foi da costela de Adão, hein? Não adianta, né? Sempre o pessoal fica nesse roteiro. Mas resumindo, o Rock também fala muito isso, que nós somos a obra-prima da criação. Então, e nós não podemos esquecer que somos templo do Espírito Santo e que temos que cuidar desse corpo. Então, tem pessoas que têm, de repente, uma situação como a sua, João, descobriu uma doença, uma patologia, mas foi ela que te deu a chance agora de realmente não só se restabelecer, como melhorar muito mais, né? E ainda influenciar quem está à minha volta positivamente, mostrando que é possível sempre melhorar, como você citou a palavra upgrade, a palavra do inglês que nós usamos tanto agora. Vamos todos dar um upgrade no cuidado com si mesmos. Então, basta você começar a prestar muita atenção naquilo que ingere, como você se sente depois. E sendo eu absolutamente leigo, que não sei sequer fritar um ovo, mas como muito bem, obrigado, tem jeito de melhorar, de aprender até como escolher sua comida. Exato, porque quando a gente sabe o que não é do bem para nós, o resto pode. É o que eu falo, gente, não vamos olhar para o negativo. Aquilo a gente sabe que não é do bem, mas vamos olhar. Por isso gostei muito quando vocês dois comentaram que, na verdade, melhorar a qualidade nutricional não é afunilar, é alargar as comportas, olhar para a natureza, o que a natureza nos tem. Deus não é monótono, né, João? E tem uma coisa muito interessante que eu fui depois de entender um pouquinho melhor. A própria cozinha brasileira, ela tem pouquíssimo ou quase nada de glúten, a não ser o suficiente para dizer. Mas eu percebi que aquele arroz, feijão, o ovo, a saladinha, aquela farinha de mandioca, farinha de mandioca, tudo aquilo, nada disso tem glúten. Então a gente vê que às vezes aquele caboclo que comia aquela comidazinha simples, barata, estava mais bem alimentado, aliás, estava com certeza, do que hoje as pessoas que se alimentam de bolacha, bolo e produtos industrializados, que estão cada vez mais, a obesidade é um problema no Brasil. Então até a questão da gente saber escolher e evitar o glúten, os produtos lácteos, isso nos livra da obesidade. E você sabe que o trigo entrou no Brasil na década de 50, quando sobrou tanto trigo na produção americana que eles estavam jogando no mar.
porque eles não tinham onde guardar. Aí resolveram fazer o seguinte, resolveram oferecer para o Brasil, para os países na época que eram chamados de subdesenvolvidos. O Brasil era um deles. Aí o que os americanos fizeram? Ofereceram, olha, o trigo que custa $150 a tonelada, nós vamos oferecer para vocês por 40, e vocês vão ter 40 anos para pagar. Então foi assim que entrou o trigo no Brasil na década de 50. Isso é em primeira mão do livro novo que eu estou escrevendo, porque eu sou fã incondicional da mandioca e quero realmente que a gente, sabe, a mandioca, para você ter uma ideia, na primeira carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, ele fala dos índios e fala da mandioca. Uau. A mandioca é nossa, é brasileira. Pois é, sabe aquela receita do pão? Uma das farinhas pode colocar é a de mandioca. Olha aí, gente, pois bem, aí a gente vai, como eu quero fazer com cada chefe uma receita, a gente faz a receita do pão, você desenvolve com a mandioca. Fala, João. Além da fécula de batata, porque batata também saiu das Américas e foi levada e povoou toda a Europa. Exatamente, e eu lembro que na Bolívia a batata é nativa e o trigo não, e eu lembro do ministro lá comentando, vamos incentivar o consumo da batata e não importação do trigo. Mas o que é mais triste hoje é o seguinte, por isso que eu falo que a gente tem obrigação de passar informação para a população entender. Então, tudo bem, isso foi na década de 50. Na década de 70, a Rússia começou a ter problema. E o que aconteceu? Os americanos pegaram e falaram assim, olha aqui, falaram para o Brasil, agora mudou a história. Não custa mais $150 a tonelada, porque a gente vai voltar todos os benefícios para a União Soviética na época. O que nós vamos fazer? Vocês vão continuar comprando? Pois bem, é a $250 a tonelada e vocês não têm mais 40 anos para pagar. Desde a década de 70, o que acontece no Brasil? O governo subsidia comprando por 250 e vendendo para cá por 40. Então é assim que nós estamos, significando a tradução do seguinte, cada 10 pãezinhos francês que você compra, 8 você está pagando para os Estados Unidos, para a Argentina, não é nosso. Então, consumir os nossos produtos, como a nossa mandioca, a nossa tapioca, o nosso cuscuz, a nossa alimentação, é também você estar deixando o nosso dinheiro aqui no Brasil. Enfim, nós estamos então falando, e eu realmente agradeço a Aninha que já veio me dar aqui um bilhetinho, né? Que tem o programa Mais Saúde daqui a pouquinho. Nós terminando aqui às 13 horas o programa local, você vai lá, liga na NET, que agora tem, né, a NET, o canal 3, né, uma bênção que nós conseguimos, essa grande vitória, agora o Brasil todo, também outras capitais, podendo ter acesso ao conteúdo da Canção Nova, você liga lá e nós vamos ter o programa, né, e é depois do jornal aqui, né, da rede também, do pessoal que está nos ouvindo. Mas é uma alegria enorme, então, a gente poder estar tendo a participação do chefe Marcelo Fattini e do João Aníbali, quer dizer, 2 sobrenomes bem italianos, né? Pois é, Aníbali e Fattini. Aníbali e Fattini. E, Marcelo, você estava me contando que você vai fazer uma certificação nos Estados Unidos para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos, né? Exatamente. Final do ano agora eu faço uma certificação, uma outra em coaching, porque eu sou coaching de carreira e trabalho. Vamos explicar o que é um coaching? Coaching é um treinador. Assim como você tem um treinador para você ficar com uma forma física melhor, né, o personal training, aquele que também é outro que cuida da sua roupa e dá todas as dicas, esse coach é um coach de mudança de vida. Então, o que é o trabalho que eu vou fazer? Uma universidade de medicina, eu vou fazer um coaching, quer dizer, essa certificação de saúde e bem-estar para pacientes terminais. Fantástico. Quer dizer, você sempre voltado e focando, né, o próximo, né? Exatamente. Porque aí tem um lado que é todo dentro dessa sua visão humanística, né? E essas técnicas que são usadas para pacientes terminais, imagina para um paciente que precisa realmente mudar só a questão de alimentação. Então, são armas, assim, de ferramentas muito poderosas que vão auxiliar demais as pessoas a poderem mudar os hábitos que elas não conseguem ter força por si mesmo. E a gente ajuda ela a encontrar dentro dela essa força. É só um guia, uma ajuda para você encontrar o caminho. E aí é um contexto global, né? Porque ao mesmo tempo que você está mudando a sua alimentação, essa alimentação muda seu corpo, que ajuda a melhorar a sua mente e, consequentemente, melhorando os seus hábitos. Interessante que ele faz tudo isso
e unindo a gastronomia, ou a alta gastronomia, para quem está mais preocupado com sabores. Todas as comidas têm muito sabor, até porque ele é formado, o Marcelo, ele é formado pela Cordon Bleu dos Estados Unidos, fez também já o École Escoffier no Ritz de Paris, e também em Manchester, no Reino Unido, da Cordon Bleu. Então tudo isso para dar, na verdade, um grande sabor até nessa próxima coisa, para os pacientes terminais, porque o sabor é a vida. E você sabe que tem aquilo chamado comfort food, né? Que é aquele conforto do alimento. A gente trabalha muito isso no paciente terminal para tentar tirar dele o foco da dor, da doença. Então, aquele alimento que é o alimento, que é um conforto, aquela comidinha de infância, aquele cheiro, aquele sabor, isso tem muito interessante. Quando estava escrevendo um capítulo sobre tanatologia, né, que é a morte, né, dentro de um livro de câncer, tinha esse côté do comfort food que eu achei muito interessante colocar essa abordagem da importância, porque comer é o mais íntimo, né? Não foi à toa que Jesus deixou a Eucaristia, né, que foi seu próprio corpo, né, para que nós tivéssemos esse íntimo contato com ele, né, através da transubstanciação, e colocando por esse lado todo a importância do que um alimento produz e faz no nosso corpo. Pois é, nós estamos aqui já terminando, falta um minutinho, a Aninha sempre ali muito, né, do meu lado, me orientando. Agradecer, Marcelo, profundamente. Primeiro, ser humano lindo que você é lindo por dentro e por fora. E todo esse cuidado que você tem com o próximo, que é muito bacana. Agradecer a sua partilha e de você ter partilhado esse pão, que eu sei que era assim a sua menina dos olhos e que foi no Mais Saúde que você abriu a sua receita. Exatamente, é um prazer, é uma honra e estou à disposição para o que precisarem, para outras receitas, para mostrar algumas técnicas de coaching para o público, que eu acho que é legal eles aprenderem. Isso, e como você disse que isso é visual, vamos deixar isso tudo para a TV. Ótimo. João, você também, por favor, quero agradecer e gostaria que deixasse os contatos, né? Isso, é interessante que surgiu depois dessa minha experiência com ele, tem um site que é justo o meu sobrenome mais o sobrenome dele.com, ou seja, Anibale, é como a palavra Aníbal com 2 N's de navio e o E no final. Anibale Fassini, F de Francisco A, C de Charlie I, N de navio I. Então, Anibale Fassini, que se pronuncia Fatini.com. Lá vocês podem encontrar muitas informações, tanto sobre o coaching, gastronomia sem glúten e muito mais. Gente, e também, João, agradecer muito a sua disponibilidade, não só de estar aqui, você que é um super diretor ocupado aí dessas empresas imensas, mas de você estar aqui conosco para poder partilhar a sua experiência, a sua vida e a melhora que a nutrição teve na sua qualidade de vida. Muito obrigado por deixar eu compartilhar isso, é um prazer mesmo. Obrigada. Queridos e queridas, esse foi, mais uma vez, o programa Mais Saúde, que eu adoro fazer. Vocês sabem o quanto eu amo estar aqui para passar essas coisas que a gente sempre diz, né? Você dá tanto. Falei, dou nada. Eu mais é que recebo, porque cada programa é uma experiência de vida, né, Ana? Tão rica, tão rica. E ela está aqui dizendo que o programa foi maravilhoso. Foi encantador. E nós estamos terminando aqui o nosso momento. Lembrando que você pode estar mandando e-mail para nós através do maisaude@cançãonova.com. Pode estar acessando pelo YouTube. A Ana já está praticamente terminando aqui, já vai digitar e colocar o programa no ar. Então você pode estar ouvindo, pegando as receitas. A receita também você vai colocar, Ana. A Aninha está falando que vai colocar também a receita do pão, que ficou, como é que ficou o nome do pão? Pão fofão. O pão fofão. Fofão e sem glúten. Pão fofão sem glúten. E o pão fofão vai, então, ficar aqui à disposição. Já estou vendo aqui na minha telinha o programa Mais Saúde, que vai entrar no ar na TV Canção Nova. Vai lá ligando através também da NET, agora no canal 3. Deixar um beijo enorme, né? Nós estamos aqui já dando um tchau e aguardo por vocês no próximo Mais Saúde. Acabamos de apresentar